É um prazer estar aqui e tê-lo no CLEC, no Congresso Lusófono de Escrita Criativa. Se apresente para esse público indistinto que nós não sabemos, da web, e a palavra é sua. Eu sou, neste momento, editor, já fui jornalista. Percebi, na sequência de uma crise tardia de meia-idade, que de facto o que eu tinha andado a fazer estes anos todos tinha a ver com o livro, em todos os seus aspectos, do ponto de vista da concepção, do ponto de vista da execução e sobretudo da edição lato sensu. E portanto de repente percebi que o que faria sentido era passar o resto dos meus dias a editar, a fazer livros, e portanto de repente tudo convergiu nesse papel do editor. Sou editor da Abismo e da Arranha-Céus, que é outra chancela da casa, e neste momento o que eu faço é isso, é aguentar-me no olho do furacão, que é a edição, neste instante em Portugal. Faz quanto tempo é isso? Nós vamos fazer 5 anos para o ano, estamos com 4 anos e pouco. É verdade que nos primeiros anos não começámos imediatamente como uma... O crescimento tem sido muito orgânico, não é? Começou por ser uma coisa em paralelo ao que estávamos a fazer, e a pouco os projetos foram chegando, muito por via da amizade, e de repente eu percebi, constatei que tinha que levar isto a sério. E de repente passou a ser, ao fim de 1 ano ou 2, a minha ocupação principal, e passámos a ter, até de todos os pontos de vista, isto começou por ser uma editora mais virada para 2 ou 3 projetos de cariz eminentemente literário, e de repente alargámos a todos os géneros, a todos os temas, a todo o tipo de participação. Tínhamos 1 ou 2 características principais. Trabalhei muito com quadrinhos, com banda desenhada, e portanto e com ilustração. Investiguei muito sobre a história sobretudo da banda desenhada em Portugal, à volta de uma outra figura, como é o caso de Rafael Bordal Pinheiro, em torno de quem escrevi uma fotobiografia. Escrevi uma fotobiografia com muitas imagens do próprio Rafael Bordal Pinheiro, mas a partir desse trabalho e dessa relação com a imagem, e também com o objeto livro enquanto design, que me parece que está longe de estar esgotado. O objeto livro tem ainda uma permanência que está longe, tem umas potencialidades, um conjunto de potencialidades que está longe de estar esgotado, parece-me, apesar de todas as aparentes ameaças do e-book e afins. E nesse sentido fui concebendo um conjunto de livros que no fundo têm uma personalidade diferente, cada um deles, em função do tipo de livro que é, se é ficção, se é poesia, se na ficção são contos, são longas narrativas ou mais ou menos longas narrativas. Fui concebendo, lá está, de uma forma muito orgânica, tanto que algumas das ideias iniciais fomos deixando cair. De início não queríamos fazer coleções, acabámos por, às tantas, por quase imposição dos autores, por manter algumas coleções, né? Provavelmente na Abismo, que eu gosto de apresentar como um cruzamento de sapataria de bairro com um laboratório de física quântica, de investigação à volta da física quântica, porque não precisamos de grandes meios, diria, para discutir a filosofia que está por trás dos avanços desta área da ciência, mas nesta sapataria de bairro, de repente um dos eixos foi exatamente a coleção de ficção, onde editámos o Valério Romão, o António Cabrita, o Luís Carmel, o Rui Vieira, e que de facto se tornou, digamos, o eixo à volta do qual gravitou, entretanto, depois uma série de outros autores e de outras produções. Uma das características, é ao lado, digamos, de física quântica da Abismo, é que de facto é e neste momento está a viver
momento muito forte, muito peculiar desse ponto de vista. Há e isso, digamos que tem a ver, acho eu, com o tema deste encontro no éter. Os autores da Abismo trocam entre si os textos, vão partilhando à medida que o texto vai avançando, à medida que se deparam com obstáculos ou com alegrias ou com momentos épicos ou então com páginas em branco, vão partilhando entre si todo esse crescer da escrita, esses vários momentos da escrita, e isso faz com que eu seja um homem rico, porque sou quem recebe de todos os aspectos da criação de uma coleção, de um livro, recebe de todos os lados, do lado do grafismo, do lado da impressão, do lado da construção da obra, recebe, esse está sempre ali no olho do furacão. Eu gostaria de dizer que a gerir, mas provavelmente estou a ser empurrado num sentido ou no outro, de um lado para o outro, em função do que acontece, por exemplo, nestes dias. Admito que possa não vir a acontecer dias mais calmos, mas neste momento os meus autores, Paulo José Miranda, Valério Romão, uma vez mais Luís Carnel, estão numa fase, mas o Ricardo Benoliel, estão numa fase muito criativa e estão claramente em entrechoque entre eles. O Hélder Macedo, o outro dos nossos autores, que de repente se vê metido como personagem num romance do Paulo José Miranda e em grande debate, onde às vezes eu participo só assistindo, outras vezes participo com ligeiríssimas ideias, porque de facto é um vórtice o que neste momento está a acontecer. E no fundo, lá está, não era uma coisa que estava programada para ser assim, mas o que é facto é que, e até em parte fazendo de um restaurante aqui perto uma espécie de sala de reuniões, onde há um conjunto de figuras que se encontram, gente do teatro. O Gonçalo Addington fez uma peça em que cruza, e que nós editamos, que cruza a figura do Proust com, lá está, a física quântica e as questões essenciais do tempo, e de repente tudo isto temos ao mesmo tempo o António de Castro Queiro, que é tradutor de Aristóteles e que tem um ensaio chamado Um Dia Não São Dias, acerca da personalidade de cada um dos dias, e de repente é muito fácil entrar no restaurante aqui ao lado e estarmos a discutir a essência do tempo, num contexto que não é mais o de uma tertúlia, enfim, muito informal, mas de repente, mesmo sem este aspecto físico de debate à volta de um tema concreto, a net permite-nos isso. Há eu diria, uma volúpia de transferências de textos e de temas e de debates e de ideias entre grande parte dos autores da Abismo, o que obviamente me deixa muito realizado. O entendimento que eu tenho da edição é exatamente esse, é uma espécie de centro para onde convergem um conjunto de mistérios, o mistério do grafismo e da percepção do livro, da ilustração como acrescente, como uma forma de brincar com, alargar num certo sentido, ou então chamar a atenção para um detalhe do texto literário propriamente dito. Então, temos um conjunto de livros onde todas estas componentes jogam, a meu ver, de uma forma bastante criativa, mas dizia que o meu entendimento da edição é exatamente isso, não é? É uma espécie de centralidade onde convergem um conjunto de saberes e que depois obedecem a uma ética, desde logo na relação entre o autor e o editor, entre, no fundo, uma certa ideia de literatura como qualquer coisa que está muito para além do mercado e que nos faz falta, que nos ajuda a viver, longe de mim no sentido da autoajuda, mas no sentido em que nos coloca questões, que nos interpreta a realidade, que nos faz olhar para as coisas à nossa volta de uma ou outra forma, mesmo em contexto de crise, e que nos ajuda, lá está, a encontrar outros caminhos ou a ficar absolutamente parado, siderado
com as questões que os autores nos colocam, quer do ponto de vista do ensaio, quer do ponto de vista da literatura pura e dura. Mas há um traço absolutamente essencial, que é esse de levantar questões do incómodo, e ainda por cima não podia ser de outro modo, tendo em conta que nós vivemos na cidade do livro destes dias, não é? Do principal livro destes dias, que é o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa, e portanto a ideia de desassossego, e num certo sentido até um desassossego melancólico, tem que estar sempre presente naquilo que nós fazemos. E este jogo, diria, entre estas várias componentes, a componente do pensamento, a componente do estilo literário, a componente do grafismo e da perspectiva laboratorial à volta do objeto livro, tudo isso vai jogando, lá está, de uma forma muito planeada. Nós brincamos aqui dizendo que, por exemplo, neste momento vamos datar isto, estamos quase em novembro de 2015, e o ano 2015 neste momento está planeado. Até agora, até novembro, os próximos 2 meses ainda não estão planeados. E portanto, embora isso pagamos um preço pela corrida em que estamos, pela maratona em que estamos a competir, mas de facto não entendemos a coisa de nenhum outro modo. Há pequenos detalhes curiosos na vida da Abismo para já, que são, a meu ver, muito exemplares do tipo de trabalho que fomos construindo, e muitas vezes bastou ir acompanhando o modo como esse trabalho ia crescendo e ia florescendo. Também uso muitas vezes a metáfora do jardim, até por comparação com outras questões mais economicistas. É verdade que a gente precisa, para manter um jardim, de ter a água a correr, mas não se está constantemente a perguntar de onde é que vem a água, para onde é que vai a água, só se pergunta quando ela falta. Obviamente também depende dos jardins, há jardins que mostram muita água, há outros jardins onde a água está mais oculta e se limita a alimentar as plantas. E obviamente aqui a metáfora tem a ver com as questões financeiras e com a questão do dinheiro, porque obviamente temos que, estando no mercado, temos que aprender a entrar nesse rio e a chegar, porque no fundo é esse o objetivo. Nós acreditamos que para os livros que fazemos há um conjunto de leitores e no fundo temos que ir ao encontro desses leitores, e a forma para o fazer tem que ser através do mercado. E agora acho que há formas, temos que inventar outras formas de fazer esse encontro entre o autor, entre o texto e o seu leitor. Temos que inventar outros caminhos que não o totalitário mercado. Mas dizia eu que há um conjunto de exemplos muito curiosos, a meu ver, que mostram o tipo de editora que nós estamos a fazer. Tem sido de repente comum que o revisor seja chamado a apresentar um livro, porque ao longo do seu labor de revisão, de repente o olhar que ele deu como leitor especializado no caso, tocou em concreto o autor de uma forma que ele disse: este é o leitor bom para apresentar os livros. Este livro em concreto, este título em concreto. Mas é muito comum haver este entrosamento, este desejo de um conjunto de outros autores da casa apresentarem livros de autores que chegam. É muito comum esta vontade de um autor que não conhece os autores da casa, ao chegar, querer conhecer e querer imediatamente participar, lá está, neste furacão, apanhar a onda, a rabanada de vento deste furacão que tem sido a Abismo. Catarina, como é que tu vê a situação, o trabalho de ser um editor tradicional, de buscar os autores, ou eles virem, sim, essa questão dos amigos, mas de ser um editor tradicional
de nível pequeno para médio, vamos dizer, com uma entrada, já alguma coisa no mercado, ante as corporações, ante os majors, ante essa questão de best mega sellers. Como que tu vê isso? Sim, eu diria que a questão da venda não está nas nossas preocupações, ou seja, obviamente a gente tem que pensar sempre em como fazer chegar o livro a um conjunto de leitores que achamos o mínimo daquele tipo de literatura. Mas não nos deixamos esmagar pelo marketing, que acho que é uma das consequências, uma das principais consequências da temida concentração das editoras, que é exatamente esse apagamento do papel do editor, quer na relação com os aprendizes de feiticeiro do marketing, que acham que conseguem vender mais livros tout court só porque põem, por exemplo, O Senhor das Moscas, do Golding, dentro de um saco de tecido com umas moscas de brincar, e acham que essa ideia é fantástica e vai fazer imediatamente vender mais livros. Não é essa exatamente a nossa preocupação. Há de facto uma preocupação em que o livro entre no circuito da distribuição, com todas as dificuldades que tem. Nós neste momento em Portugal estamos a editar perto de 40 livros por dia e portanto estamos num ritmo de exaustão do mercado terrível, e portanto é muito difícil que os livros existam, consigam sobressair, consigam aparecer nesta torrente em que no fundo afunila a presença da moderna literatura e que no fundo acaba por confirmar os livros que já existem como best-sellers, ou seja, os autores que vendem muito vão vendendo cada vez mais e vai sendo difícil que haja uma outra penetração de novos nomes. E no fundo é de facto perverso, porque no limite lá está, é o peso do marketing, é o haver dinheiro para investir em campanhas de todo o tipo para manter muito presente um determinado autor e sobretudo o seu rosto. No fundo é esta a consequência da sociedade do espetáculo, não é? São autores de espetáculo que depois dificilmente deixam que haja, ou pelo menos permitem que haja, chamemos-lhe biodiversidade, que haja outros nomes num outro estilo. Essa também é outra das grandes perversões. De repente as livrarias, que também elas sofreram um fenómeno de concentração, tratam todos os livros como se fossem best-sellers. E nem todos os livros são best-sellers. Há livros que são long-sellers, são livros que vão vendendo, que vão fazendo o seu percurso ao longo de muitos meses, que precisam de tempo nas livrarias para que o boca à orelha vá funcionando. Eu li, gostei e aconselho que faça o seu tempo, e a gente sabe que não é esse o ritmo do mercado hoje, não é? O livro tem um curto tempo de vida nas grandes livrarias, 2 meses diria. Ao fim de 2 meses é um livro velho, e inclusivamente também do ponto de vista mediático isso acontece. Ao fim de algum tempo é um livro que, já não sendo novidade, já não justifica notícia sobre ele, e portanto isso faz com que olhemos saudosamente para um período dos anos 70, anos 80 e até antes, sobretudo aqui em Portugal, onde todos os jornais diários tinham suplementos à volta do livro, onde havia publicação regular de contos e outro tipo de vida literária, e no fundo nós de repente temos uma vida literária, diria, rarefeita, quase entregue aos festivais, que têm nascido muitos e com um interesse variável, mas interessantes sobretudo porque têm caminhos alternativos para fazer chegar o livro, o autor ao encontro dos seus leitores. Mas é verdade que a vida literária ficou muito rarefeita, há pouco debate, lá está, há pouco comentário, há pouca leitura dos vários autores, por isso eu também celebro muito e sinto muito grato por isso estar a acontecer na Abismo com os nossos autores.
Mas, de facto, o mercado tende a ser esmagador. É verdade que, apesar de tudo, há fenómenos que mantêm a esperança acesa, fenómenos muito ligados a um conjunto de pequenas editoras e, sobretudo, a pequenas e médias editoras que estão a arriscar a entrar pelo mercado e que, sobretudo, estão a apostar no autor português. Não é? Quer dizer, os autores não são produtos automaticamente feitos, diria, carnes prontas a consumir, ou seja, há um trabalho lento de construção de uma voz e que, de facto, os ritmos de hoje também não permitem, que o mercado empurra tudo, normaliza tudo num autor padrão que vende X milhares de exemplares, que permitem manter as estruturas, as megaestruturas, tudo o resto interessa pouco. É particularmente cruel para mim, talvez um exemplo do tipo de trabalho errado, a meu ver, ou de resultado errado da ultraconcentração, é dizer-se: este autor não vende 1000 exemplares, então já não o reeditamos, o próximo livro já não é editado. E, independentemente do valor que esse autor teve na construção da editora, independentemente do valor literário daquele texto, o critério é: se não vende 1000 exemplares, então não. E, sobretudo, acho particularmente injusto, porque a questão nunca é colocada no o que é que nós fizemos para que, lá está, para que aquele autor encontrasse os seus leitores. Não, a questão é: inundamos o mercado, fazemos campanhas mais ou menos tradicionais, mais ou menos criativas do ponto de vista do marketing, pronto, e o resto é o mercado, como se fosse uma entidade supra-reguladora e um grande crítico literário, com um conjunto, no fundo, uma espécie de Frankenstein, que misturasse um crítico literário com um grande gestor de marketing, com um meta-leitor capaz de dizer: isto é bom, isto interessa, isto... Enfim, dito isto, eu acho que, mesmo para um editor da minha dimensão, o fenómeno dos best-sellers é um fenómeno que merece ser analisado, porque eu acho que não é gratuito. Aqueles livros respondem a uma necessidade qualquer da sociedade em cada momento e que, na maior parte dos casos, se resumem a um velhíssimo mote, que é o de contar histórias. Não é? Todos nós precisamos de histórias mais ou menos bem contadas, mas todos nós precisamos dessas histórias e, no fundo, os best-sellers dão vazão a essa necessidade, uma fortíssima necessidade de ouvir contar histórias, ou de ler as histórias, ou de nos reencontrarmos nas histórias. Claro que, para aquilo que a mim me interessa, não quero uma coisa banal, não quero uma literatura já mastigada. Acho que na língua portuguesa temos uma ferramenta absolutamente extraordinária que pode ser usada de milhentas maneiras, exatamente para lançar desafios ao leitor, ou seja, interessa-me uma literatura que seja desafiante, que mexa nas convenções, que lá está, que jogue, que brinque, que não fique apenas focada no responder à mais básica das necessidades. E, felizmente, acho que vivemos num momento, na literatura portuguesa em concreto, mas também podíamos alargar certamente à literatura brasileira, vivemos num momento em que há autores interessados nisso, há autores que estão à procura da sua voz, há autores que estão interessados em fazer esse jogo muito para além das contingências do mercado. Eu acho que ainda vivemos na ressaca dos 50 anos de ditadura e, portanto, como sociedade civil ainda estamos a dar os primeiros passos. É verdade que estamos em democracia há mais de 40 anos, mas o que é certo é que acho que ainda não nos conseguimos organizar de forma libertária, de forma que diga ao Estado: nesta área nós não precisamos de vocês, nós organizamos. Portanto, não há uma rede de livrarias alternativa que, de uma forma organizada, responda a essa grande concentração.
vamos falando, anda no ar, espero que em breve a gente consiga de facto concretizar isso, a possibilidade de haver uma associação de pequenos e médios editores que enfrente todo este tipo de problemas, não é? E que seja pelo menos uma voz capaz de dizer: nós não nos reconhecemos num determinado tipo de trabalho, há alternativas, não tem que ser tudo feito exatamente da mesma maneira e de uma forma apenas obediente ao Deus de dinheiro ou aos deuses mercados, que são os seus grandes sacerdotes. Além disso, dessa aula de mercado que a gente teve agora, como que tu vê o outro lado, o mercado consumidor? A questão da base da formação do leitor, que é a escrita, que às vezes não é preenchida na escola e muito menos nas faculdades de letras, para a formação de novos escritores, e ainda mais a literatura na aula, sendo dada também na escola, né? Conversando hoje com o Carlos Reis, ele disse: não, mas isso mudou, as diretrizes básicas mudaram, a literatura foi inserida no ensino de base. No Brasil isso realmente não tem, é ainda um atraso. O Mário de Carvalho, também conversando com ele nos apontou essa questão, que é um atraso a literatura não ser tratada como o pressuposto do português. Não se aprender apenas as técnicas da escrita, as conjunções, etc. Mas aprender essas técnicas a partir da literatura. Porque aí sim estaria introduzindo o leitor aos gêneros e às maneiras. Tu tens uma visão sobre essa questão da base, saindo agora, porque se melhora a base, melhora o leitor, o mercado melhora como um todo, né? Sim. Eu estive envolvido em vários projetos de promoção da leitura, a vários níveis, quer para as primeiras idades, quer depois para os mais jovens, e até mesmo para os professores e adultos leitores tout court, em alguns casos aproveitando os meios tecnológicos da internet. Estou a pensar em concreto no projeto Casa da Leitura e no projeto Cata Livros, dois projetos da Gulbenkian, que estão agora, diria, a mudar de ciclo, e acompanhei durante algum período mesmo o trabalho feito nas bibliotecas, acompanhei o crescimento da rede de leitura pública, que fez um trabalho extraordinário em Portugal, com a construção de bibliotecas um pouco do país todo, e com o trabalho que subjaz de animação e de promoção da leitura de cada uma das bibliotecas, com projetos muito concretos. Isto para dizer que atrevo-me a dizer que conheço relativamente bem a realidade portuguesa, e acho que é verdade que há uma espécie de enigma, porque nunca como hoje, desde tenra idade, as crianças têm relação com o livro, quer nos infantários, quer nas escolas primárias, quer os próprios pais que estão, que de repente acordaram para esta realidade. Lá está o valor de contar, o valor até afetivo, meramente afetivo, de contar com regularidade histórias aos seus filhos, e isso faz com que a criança tenha uma relação com o livro desde muito cedo, e depois de repente a escola vai desfazendo essa relação que a criança tem com o livro, e há um enigma que faz com que de repente a criança até é uma criança leitora até uma determinada idade, até, digamos, chegar à faculdade, e depois de repente deixa de ler. Não há, há muita gente, há uma grande quantidade de pessoas, de jovens que deixam de ter essa mesma relação com o livro. Claro que há aqui um conjunto de fatores, mas é um pouco estranho, e acho que em boa verdade a escola de facto é em grande medida responsável por esse afastamento, porque de repente foca muito a leitura só no ponto de vista utilitário e esquece, lá está, a literatura. Claro que isso vai depender muito dos professores e da atenção dos professores a essa questão, e em boa verdade há uma desmotivação geral que os professores têm, mas às tantas também com o risco de ser injusto com uma classe onde há
de facto, e que é fulcral para a relação, para estimular a relação com a leitura e com a literatura, mas acho que há uma preguiça geral em relação ao uso da literatura para essas componentes pedagógicas. E a verdade é essa, a verdade é que a gente assiste a uma diminuição drástica das tiragens e do número de exemplares vendidos, e isso não tem nada a ver com o e-book, tem de facto a ver com uma concorrência mais genérica de tudo o que são os novos meios de comunicação. Embora eu também acho que, por exemplo, o caso da net possibilitou, facultou um conjunto de outros textos e o acesso a textos que estavam esquecidos ou eram de difícil acesso, e que também se lê e se escreve mais no concreto para a net, provavelmente de uma forma diferente. Mas a verdade é que há uma concorrência muito maior de dispositivos que faz com que o livro tenha perdido o que teve, mas provavelmente só no século XIX e talvez até meados do século XX, uma centralidade muito forte no acesso ao saber. Isso perdeu-se e ainda estamos a viver um pouco na ressaca disso, ainda estamos algo desorientados em relação a isso, mas a verdade é que em relação à ficção ainda nada substituiu o papel da narrativa tout court, não é? E portanto há que inventar estratégias para aproximar, sobretudo, acho eu, os jovens da narrativa, e há um ou outro projeto que ajudam a que isso aconteça, mas a verdade é que foi muito estilhaçado, não é? E temos que passar a pensar provavelmente em guetos, não diria, enfim, talvez melhor dizendo, são fragmentos, em vez de pensarmos na totalidade dos programas, mas acho que mesmo internacionalmente há um conjunto de programas que procuram de uma forma mais ou menos feliz resolver esse problema e facilitar o acesso. Lá está, mais uma vez, é no fundo também uma estratégia para colocar os livros nas mãos dos seus leitores. Eu acredito que de facto há leitores, e acredito que com determinadas estratégias, no momento em que se colocam algumas narrativas, e lá está, não há nada mais rico do que de facto a própria literatura, a própria matéria literária. Acho que as versões, os resumos, tudo isso, que são até mesmo algumas estratégias mediadoras, de mediação entre o livro e o seu leitor, não substituem de todo a obra tal como ela se apresenta, com uma luxuriante imaginação que a gente encontra em todas as grandes obras-primas da literatura. E acho que as boas estratégias têm que assentar exatamente nisso. Acho que perdemos parte de nós, não apenas da herança, não apenas da tradição, perdemos parte do nosso dia-a-dia, do nosso cotidiano, quando afastamos a literatura, lá está, dos programas escolares e, no fundo, da nossa vida, e limitamos os programas de apoio à leitura, os centramos apenas na questão utilitária. E acho que somos menos cidadãos, estamos menos preparados para enfrentar o mundo se assim fizermos, se nos limitarmos a isso. Quer dizer, há sinais contraditórios um pouco no mundo todo, quer dizer, o fim de disciplinas como a filosofia, a diminuição drástica de disciplinas como a história, enfim, esta visão utilitária, que no fundo também me parece filha do mercado, vai sacrificando e vai fazendo o seu caminho e vai sacrificando toda a nossa vida a uma ideia de eficácia, de fim rápido, que no fundo nos deixa nus e despidos perante as intempéries que nos vão acontecendo à nossa volta. E de facto acho que, mas lá está, há sinais que são contraditórios, porque da mesma forma que vejo, em alguns casos, a saída de programas escolares de disciplinas fundamentais, como é o caso da filosofia, também vejo pequenos projetos de gente que oferece
à escola do seu bairro a sua biblioteca, e isso transforma-se de repente num embrião de uma biblioteca de bairro que é por todos partilhado, por todos dos vários estratos sociais, com as suas competências mais ou menos preparadas para a leitura, e de repente a biblioteca torna-se de facto um polo uma vez mais, de cidadania, de modo e de abordar o mundo, e muitas vezes a partir da literatura, e até da literatura de todos os tempos, não apenas a contemporânea. Portanto, acho que a verdade é que vivemos tempos muito cheios de nós, que caso a caso são precisos desatar, e que de facto nos exigem a cada momento uma leitura determinada, mas parece-me claro que perdemos muito se arredamos do nosso dia-a-dia e dos programas escolares, de um ponto de vista mais concreto, a questão da literatura. A literatura é uma ferramenta absolutamente indispensável para também cair na armadilha da utilidade para enfrentar o mundo, mas pode apenas ser absolutamente indispensável para nos afastar do mundo, pode ser absolutamente indispensável para nos possibilitar outros mundos. Portanto, não queria agora também cair neste lado muito utilitário de dizer que a literatura é ótima para andar por aí, mas a verdade é que sim, e até para interpretar os problemas que enfrentamos em cada momento. Excelente. Legal. E o que é... Eu tenho feito esse exercício. Um cara dizia escrever é uma danação, Clarice falava escrever é uma danação, Saramago escrever é um trabalho. Escrever é o quê? Na maior parte dos casos, escrever é uma necessidade. É uma necessidade que às vezes pode ser, que raramente é prazerosa. A leitura sim, é do nível do prazer, a escrita é do nível da necessidade. Há qualquer coisa em nós que nos leva à escrita e que depois de facto se for uma coisa exigente, é do nível do esforço. Pede-nos leitura e releitura, pede-nos um grande senso crítico, pede-nos máxima atenção e, inclusivamente, pede que escrevamos com o corpo inteiro. Temos que estar completamente disponíveis para essa escrita que toma conta de nós e que depois que tem ali um conjunto de momentos, um momento que é esse momento da posse, e que depois essa fase é apagada e há uma outra fase absolutamente indispensável do ponto de vista de leitura, de corte, sobretudo de corte, de milhentos cortes, mas, como digo, até admito que no fim nos dê prazer ler aquilo que escrevemos, mas o primeiro gesto é um gesto de esforço, é um gesto, lá está, contra as coisas, é um gesto antinatural, contra o mundo, é um rasgar da tela do mundo, e isso é custoso, mas o resultado final, esse acaba por ser do prazer. Fechando essas perguntas, o que é um bom livro? O que é um bom livro? Um bom livro é um livro que, independentemente do momento em que foi escrito, mais uma vez abre-nos outros mundos. Há um momento em que tem um bom livro tem sempre um efeito uau. Depois de ler um bom livro, há qualquer coisa em mim que mudou. Podemos enumerar uma perspectiva sobre o mundo, uma perspectiva sobre mim, iluminou qualquer coisa, deu-me apenas uma hora ou duas, ou três, ou uma semana de puro gozo, de orgasmo, mas não é só isso. Um bom livro, para mim, tem que ter rasgado qualquer coisa, no fim eu tenho que dizer alguma coisa mudou em mim, no meu olhar, no modo como eu pensava, alguma coisa muda
depois da leitura de um livro, alguma coisa muda em nós depois da leitura de um livro, de um bom livro, de um livro extraordinário. Obrigado, Catrinho.